Já se perguntou quem é a sua imaginação? Neville Goddard traz essa reflexão para nós. Definir a imaginação pode ser um desafio, mas é essencial entender sua importância em todos os aspectos da vida. A capacidade de imaginar pode moldar nossa realidade e criar possibilidades que antes pareciam inatingíveis. Ao imaginar-se no estado de seu desejo realizado, você pode escapar das prisões construídas pela ignorância e alcançar novos níveis de realização pessoal. A imaginação é o caminho, a verdade e a vida revelada. Compreender o poder da imaginação pode abrir portas para uma vida mais plena e satisfatória. Apesar de sua falta de significado definido, a imaginação é a porta de entrada da realidade e o órgão natural do corpo humano, que é o próprio Deus. Blake definiu a imaginação como a arca de Deus ou um fantasma da terra e da água, dependendo de como é usada. Entender a importância da imaginação em nossas vidas pode ajudar-nos a escapar das prisões construídas pela ignorância e alcançar nossos desejos realizados. Nesse vídeo, vamos compreender o significado da palavra imaginação. Por favor, assista até o final e deixe um like para fortalecer esse vídeo. Inscreva-se no canal para continuar recebendo informações como esta. A citação de Blake afirma que ele não descansa de sua grande tarefa de abrir os mundos eternos e os olhos imortais do homem para dentro dos mundos do pensamento. Ele identifica a figura central dos evangelhos com a imaginação humana, o poder que torna inevitável o perdão dos pecados e a conquista de nossos objetivos. Segundo Blake, só existe uma coisa no mundo, a imaginação, e todas as nossas deformações dela. A palavra imaginação acumulou tantas conotações estranhas ao longo do uso que quase deixa de significar qualquer coisa. Ela é feita para servir a todos os tipos de ideias, algumas diretamente opostas umas às outras, como fantasia, pensamento, alucinação, suspeita, entre outras. A palavra não tem um status nem um significado fixo, e o dicionário também não ajuda muito na definição, pois apresenta vários significados diferentes. Blake descreve a imaginação como a porta de entrada da realidade e como o corpo eterno do homem, que é a própria divindade. Ele afirma que não conhece nenhuma definição maior e mais verdadeira da imaginação do que a sua própria. Através da imaginação, temos o poder de nos tornarmos tudo o que desejamos ser. Ao mesmo tempo, podemos desarmar e transformar a violência do mundo, tornando nossos relacionamentos mais íntimos e casuais mais imaginativos. Essa capacidade é um mistério que tem sido oculto desde os tempos de Cristo, em que a imaginação pode ser vista como a presença de Cristo dentro de nós. Somente quando vivemos pela imaginação podemos experimentar a vida abundante que Cristo nos prometeu. Para realizar plenamente essa imaginação, é importante abandonar a tradição confortável e falsa que nos ancorou no passado. Em vez disso, precisamos abrir nossos olhos imortais para dentro dos mundos do pensamento, onde contemplamos cada desejo do nosso coração como um grão maduro pronto para a seiva. Isso nos permite experimentar a verdadeira vida, que é a vida em abundância que Cristo prometeu. É importante lembrar que a imaginação é o nosso Redentor, o Senhor do céu nascido do homem, mas não gerado pelo homem. Todo homem deve dar a Maria e ao nascimento de Cristo. A história da Imaculada Conceição e do nascimento de Cristo não deve ser interpretada como biografia, história e cosmologia, mas sim como um mistério que deve ser explorado através da imaginação. Quando descobrimos a imaginação como o primeiro princípio da religião,
podemos compreender o significado psicológico da pedra da compreensão literal. Isso nos permitirá saciar a sede da humanidade com o vinho do perdão, transformando a água do significado psicológico. Para alcançar essa compreensão, devemos encorajar uns aos outros a agir com imaginação e a despertar para o mistério que é a presença de Cristo em nossa imaginação. Então, assim como o bom samaritano, eles aplicaram o bálsamo nas feridas de todos. O Filho de Deus não pode ser encontrado na história ou em qualquer forma externa. Ele só pode ser encontrado como a imaginação daquele em quem sua presença se manifesta. Seu coração deve ser como uma manjedoura para o seu nascimento, assim Deus se tornará novamente uma criança na terra. O homem é o jardim adormecido deste Filho unigênito de Deus. Ele desperta este Filho levando sua imaginação ao céu e vestindo os homens em estatura divina. Devemos continuar imaginando melhor do que sabemos. No momento em que o homem desperta para a vida imaginativa, ele deve passar pelo teste da filiação. Pai, revele teu Filho em mim, e Deus, prove que seu Filho está em mim. O teste supremo da filiação é o perdão do pecado. O teste de que sua imaginação é Cristo Jesus, o Filho de Deus, é sua capacidade de perdoar pecados. Pecado significa errar o alvo na vida, ficar aquém do ideal, não atingir o objetivo. Perdão significa a identificação do homem com seu ideal ou objetivo na vida. Este é o trabalho da imaginação desperta, o trabalho supremo, pois testa a capacidade do homem de entrar e participar da natureza de seu oposto. Deixe o homem fraco dizer, eu sou forte. Razoavelmente, isso é impossível. Somente a imaginação desperta pode entrar e participar da natureza de seu oposto. Esta concepção de Cristo Jesus como imaginação humana levanta questões fundamentais. A imaginação é um poder suficiente, não apenas para permitir que eu suponha que sou forte, mas também é capaz de executar a ideia por si só? Se eu desejar estar em algum outro lugar ou situação, eu poderia, imaginando-me em tal estado e lugar, provocar sua realização física. Se eu não puder pagar pela viagem e meu atual status social e financeiro se opuser à ideia que desejo realizar, a imaginação seria suficiente por si só para manifestar esses desejos? A imaginação compreende a razão? Por razão, quero dizer deduções das observações dos sentidos. Ela reconhece o mundo externo dos fatos? Na prática da vida cotidiana, a imaginação é um guia completo para o comportamento? Se eu for capaz de agir com imaginação contínua, ou seja, se eu for capaz de sustentar o sentimento de meu desejo realizado, minha suposição se consolidará como fato? E se isso se tornar um fato, ao refletir, devo descobrir que minhas ações durante o período de incubação foram razoáveis. Minha imaginação é um poder suficiente não apenas para assumir o sentimento do desejo realizado, mas também por si só, é capaz de manifestar a ideia? Depois de assumir que já sou o que quero ser, devo me guiar continuamente por ideias e ações razoáveis para realizar meu pressuposto? A experiência me mostrou que a persistência de uma suposição, mesmo que falsa, pode consolidá-la como um fato, enquanto a falta de imaginação contínua pode anular todos os meus planos e ações razoáveis. Os ensinamentos dos evangelhos não exigem apenas a fé, mas o Filho de Deus busca sinais de fé nas pessoas através de sua própria imaginação. Acredite que você receberá o mesmo que imagina ser, não apenas com base na promessa de fé. Moisés não suportou em um estado imaginário.
Ver o invisível não foi alcançado apenas através da imaginação de Moisés. A verdade é determinada pela intensidade da imaginação, não pelos fatos externos, que são testemunhas do uso ou abuso da imaginação. O homem se torna aquilo que imagina e sua história é autodeterminada. A verdade não pode ser compreendida apenas pelos fatos. À medida que despertamos para a vida imaginativa, descobrimos que imaginar uma coisa é fazê-la acontecer. O homem imaginativo não nega a realidade do mundo exterior, mas sabe que é a imaginação contínua que eleva o mundo exterior. Tudo é uma manifestação da atividade mental que ocorre na imaginação do homem. Todo homem deve se tornar consciente dessa atividade interna e ver a relação entre o mundo causal interno da imaginação e o mundo externo sensual dos efeitos. É maravilhoso descobrir que podemos imaginar o estado de nosso desejo realizado e escapar das prisões da ignorância. O homem verdadeiro é uma imaginação magnífica que precisa ser despertada. Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Ao descobrir que sua imaginação é Cristo, o homem pode realizar atos milagrosos. Até que o homem tenha o sentido de Cristo como sua imaginação, ele não me escolheu, eu o escolhi. O homem deve perceber que tudo que encontra é parte de si mesmo e está relacionado à sua própria atividade mental. A realidade está dentro do homem e não fora dele, e a vida dos outros está enraizada nele, assim como a sua está enraizada em Deus. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe com outras pessoas. Se inscreva em nosso canal se ainda não é inscrito. Gratidão por ficar até aqui. Até o próximo vídeo.